Como é bom estar aqui novamente, como é bom ter essa oportunidade de estudarmos, porque temos muito a caminhar, muito a crescer, e é sempre uma felicidade estarmos reunidos em nome daquele que veio à Terra nos ensinar, nosso Senhor Jesus. Para a gente começar a entrar na sintonia, na vibração do nosso Mestre, eu convido a todos para fechar os olhos. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, aqui estamos mais uma vez em seu nome, rogando que nos inspire, que trabalhe em nossos corações, que possamos achar as respostas que tanto procuramos em nós mesmos. Que os mentores dessa casa estejam presentes, toda egrégora de proteção. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos falar do nosso exercício de concentração que recomendamos na nossa casa, um exercício para ser feito diariamente, de mentalização de um triângulo na direção do seu chakra frontal, no meio da sua sobrancelha, entre as suas sobrancelhas. Então, visualizar um triângulo nessa direção, trazendo para todos nós um exercício de concentração, de atenção, de sair do turbilhão do dia a dia e fazer o mergulho interior que tanto necessitamos. Então, temos aqui, ó, cada mês orientamos uma cor diferente. Desse mês é a cor índigo ou azul anil. Ele simboliza o equilíbrio. Então, é um mês em que a gente está trabalhando o equilíbrio, a paz interior, a calma, a tranquilidade, o controle das ações, para que nossas ações sejam mais bem planejadas, pensadas, num espírito de paz, de harmonia, de segurança, divina ordem. Então, é um triângulo que vai nos ajudar nesse sentido. Pode ser feito de olhos fechados e tentar visualizar, caso não seja possível, de olhos abertos. Então, é um convite que nós começamos as nossas reuniões. Vamos agora para o nosso Bhagavad Gita, que é um livro que estudamos em todas as nossas reuniões da nossa casa, devido à sua importância em nossas vidas. Ele vai relatar uma luta em que Arjuna, o guerreiro, precisa combater, precisa fazer o seu bom combate. Em determinado momento, ele desanima, ele perde a sua coragem e ele começa a ouvir a voz de Krishna, que é a voz do Cristo interior. Todos nós temos, está acessível a todos nós. Então, esse livro vai narrar essa saga com várias orientações, porque essa luta, gente, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Aparentemente pode parecer algo distante, né, da Índia, mítico, mas é um grande símbolo do nosso dia a dia. Estamos no capítulo 10. Vibhuti Yoga, a excelência divina. Vibhuti significa um poder especial. E antes de começarmos os itens de hoje, vou ler para vocês a epígrafe, o preâmbulo que tem aqui. Deus não é diferentes coisas, mas Ele é tudo em tudo. Ele é a unidade de que procedem todos os números. Ele é em tudo o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência. Em si mesmo, ele é imutável, manifesta-se de variadíssimos modos conforme os pontos. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mal, porque ele é a perfeição e a bondade mesma em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Então, ele está em todas as partes, ele está presente em tudo, ele se manifesta em tudo. O que nós precisamos para sentir essa presença divina? Precisamos de olhos de ver
e ouvidos de ouvir. Precisamos estar atentos e perceber. Porque às vezes essa presença é muito sutil, mas ela está presente. Às vezes ela está bem escondidinha, mas está presente. Então precisamos sentir essa presença divina a cada irmão que se aproxima de nós, a cada ser humano, a cada animal, na presença de cada vegetal, em todo o cosmos, ele está presente. Então, esse capítulo vai falar dessa onipresença divina, esse poder divino de estar em tudo ao mesmo tempo e não ser tudo, né? Ele está além disso tudo em que ele está contido. Versículos hoje do 31 ao 34. Está na página 115 do nosso livro. Então, Krishna, falando com Arjuna, ele incorpora o verbo divino, ele representa a voz divina falando com Arjuna. Ele diz o seguinte: entre os purificadores, eu sou o puro ar. Entre os guerreiros, sou Rama, um poderoso conquistador. Entre os peixes, sou Makara, o sagrado crocodilo. Entre os rios, sou Ganges, o rio sagrado dos hindus. Antes de prosseguir, eu acho que vale a pena dar uma explicação, né? Porque no livro, no Bhagavad, o tempo todo nós temos essas simbologias, essas presenças míticas, e para alguns pode ser um pouco estranho, mas na verdade é só uma forma de dizer sobre Deus através dos símbolos. A linguagem desse livro é extremamente metafórica, né? Então fala através dos símbolos. Quando fala em Rama, por exemplo, quem é Rama? Né? É um avatar de Vishnu, ele representa bravura, beleza, exemplo de conduta, ética e moral, e ele representa o cumprimento do Dharma. Em outras palestras anteriores, nós falamos sobre essa palavra, né? Que são as tarefas que nós temos que cumprir nessa encarnação, que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua singular tarefa, ninguém pode fazer do outro. E nessa vida precisamos buscar que tarefa é essa, né? É o Dharma. E o Rama, ele representa isso, o cumprimento desse Dharma. Ele é o símbolo da razão e de se fazer as escolhas certas, considerado também o protetor das famílias. O Makara, que é um outro ser mítico, né, que foi chamado aqui, ele significa o domínio sobre as forças da natureza. Então, Deus é, assim como o Rama, né? Ele representa esse símbolo da razão, de fazer as escolhas certas, mas ao mesmo tempo também é Makara. Esse ser, ele é representado, né? É uma parte crocodilo e uma parte humana, e é aquele ser que vive nas águas turbulentas, lodosas e consegue vencer. É esse domínio sobre as forças da natureza. Sabe? Então a imagem dele é muito forte. É uma imagem de controle, de superação, porque todos nós temos as nossas águas lodosas. Todos nós temos nosso mar em tempestade. Mas às vezes precisamos dessa força, né? Esse controle quando tudo está pegando fogo, tudo está dando errado, mas a sua mente continua firme de que tem um Deus no controle disso tudo. O Makara traz essa representatividade. E a outra representatividade é o Ganges, que é um rio, né, do sagrado dos hindus. Ele, segundo os hindus, ele representa uma divindade chamada deusa Ganga, que é uma divindade líquida. Segundo eles, acreditam que ela desceu dos céus da espiritualidade e vive ali naquele rio. O que que ela representa? Ela representa a libertação dos ciclos reencarnatórios. Então, muitos hindus têm o hábito de tomar banho, né, do rio Ganges, tem esse significado, se libertar do karma, dos ciclos reencarnatórios, da roda de Sansara. Então, esse é o versículo 31. No 32, ele diz o seguinte: Krishna continua o seu discurso. De toda a criação, eu sou o princípio, o meio e o fim. Das ciências, eu sou a ciência do espírito e o verbo dos oradores. Percebam a essência, é a essência de tudo. O que seria de um orador, alguém que se utiliza da fala, se não fosse o verbo? Né? Para quem não sabe, verbo significa palavra, ação. O texto bíblico diz: primeiro era o verbo. Tudo começa pelo verbo, tudo começa pela palavra.
Então, o Bhagavad também faz referência a esse termo, o verbo, o princípio, o meio, o fim, a essência de tudo. Das letras, eu sou o A, primeira letra do alfabeto. Nas palavras, a conjunção. A conjunção são aquelas palavras pequenas da língua portuguesa que ligam as frases, né? O e, o porém, o mais. Como se faz um texto sem essas conjunções, né? Elas são fundamentais. Então, Deus representa isso na nossa vida. É a conexão, é o que faz ter sentido, é o que faz a nossa vida ter um propósito maior. Senão, é um bando de palavras soltas. É dessa forma que eu vejo as conjunções. Depois, eu sou o tempo perdurável e aquele cuja face se volta para todas as partes. Então, é capaz de ver tudo o tempo todo. Que ser é esse, né? Que grandiosidade é essa? Capaz de ver tudo o tempo todo, em qualquer época da história. Perfeição absoluta. É lindo demais quando estudamos e nos aproximamos dessa grandiosidade. Eu sou tanta morte que não poupa a ninguém, como o renascimento que dissolve a morte. Eu sou a glória, a fortuna, a eloquência, a memória, o juízo, a força, a fidelidade, a paciência. Então, a morte também faz parte do processo da vida, né? É a lei da destruição. Ela é necessária. Está lá também no livro dos Espíritos, lei da destruição. Destruição só do corpo, né? Que a alma é imortal. Na verdade, é a vinda de um novo ciclo, de um novo momento para o ser. Então, Deus também está presente nesse momento que nós julgamos que seja uma destruição. Mas, na verdade, é o início de uma nova era, o início de um recomeço, na verdade. Então, ele está presente também nesses contextos que nós julgamos destruidores, mas que, na verdade, são necessários para a nossa evolução. Ainda precisamos desses momentos que, às vezes, tiram o nosso chão, tiram a nossa zona de conforto. Precisamos, porque esses momentos nos fazem crescer. E é isso, meus irmãos, o Bhagavad de hoje. E vamos para a nossa leitura principal de hoje, que é Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, essa joia divina, que é muito emocionante. Eu recomendo que todos busquem fazer leitura integral desse livro em casa, não se prendam, né? Só nos capítulos que nós estamos estudando aqui. É um livro que merece um mergulho cuidadoso de cada um de nós. Vamos ao capítulo Anjos e Pastores. Está na página 60. Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Encheram-se de grande temor. Disse-lhe o anjo: Não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão de milícia celeste, louvando a Deus e dizendo. E aí vem a famosa frase, né, que é tão usada nos textos bíblicos das igrejas em geral. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É uma passagem tão pequena, mas que tem tantos sentidos, meus irmãos, submersos aqui. É uma passagem que, ao mesmo tempo, é histórica, né? É algo que aconteceu realmente na vida do homem Jesus, mas também que tem um outro sentido.
essa passagem, ela representa algo que acontece dentro da gente. E é nesse tipo de leitura que eu quero convidar todos vocês a embarcarem nessa viagem comigo. Porque isso tudo está acontecendo dentro. Tem vários comentários aqui que o Pastorino faz sobre essa passagem, tá? A gente vai dar atenção só às mais importantes para não ficar cansativo e ir direto para o que interessa mais. Diz o evangelista que os pastores estavam no campo onde viviam, né? Então ele diz que historicamente realmente era comum em Belém que os pastores ficassem naquela região, em volta, ali no campo, mas é um período de muito inverno, dezembro, né? Novembro, dezembro. Então, acredita-se aqui, ele fez essa menção, que é um indício de que provavelmente Jesus não nasceu neste período, em dezembro, né? Como a convenção costuma dizer, porque senão os pastores não estariam ali, porque é uma época de muito frio. E aí ele faz algumas considerações sobre o nascimento de Jesus, mas vamos ao ensinamento que tem aqui. O anunciador é chamado o anjo, tá? É usado por vários autores essa nomenclatura para exprimir a aparição de espíritos, divindades, deuses na cultura hindu, eles chamam de devas. É o anunciador, é um ser celestial, é um ser que não é da terra, que vem até aqui nos ensinar e passar uma mensagem nessa interpretação. Vou pular alguns trechinhos. E tem um trechinho que ele diz assim: Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas. Ele não tem acepção de pessoas. Mas só lhe podem receber a paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para ele. Então, uma explicação muito bonita que o Pastorino faz sobre a frase que foi dita pelos anjos aqui, que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O que significa esses homens de boa vontade, né? É o que estão abertos a receber. Que a glória de Deus, a luz divina, ela se derrama igualmente sobre todos nós. Mas quem está aberto para receber? Então, essa frase, ela traz esse sentido lindíssimo de nos abrirmos para receber a luz. A água jorra indistintamente para todos, mas o copo que tiver emborcado, né, para baixo, jamais se encherá. Ao passo que, se o virarmos de boca para cima, ele se encherá de água. Deus dá a todos igualmente, mas só recebem aqueles que se colocarem em posição de receber. A lei divina é a mesma em todos os planos, e o derramamento de bênçãos e de vibrações divinas é igual. O que resta saber é como está o nosso coração. Imaginem que o nosso coração seja como um copo. Ele está com a boca virada para cima ou emborcado para baixo. Quando estamos tristes, com medo, mal-humorados, nós estamos com esse copo virado para baixo. E fica difícil, né, receber essas bênçãos divinas. A alegria é um imperativo, é uma lei divina ser alegre. Porque estamos tendo uma oportunidade única da reencarnação. Quantos espíritos gostariam de estar aqui no nosso lugar, né? Então precisamos ser alegres com a vida que nos foi dada, né? Com o nosso Dharma, com a nossa história, cada um com a sua história. E virar esse copo, abrir esse copo para receber essas bênçãos divinas. Quanto mais ficarmos na energia da reclamação, do mau humor, que esse é o tom da Terra em geral, né? A gente vai para o trabalho, só ouve isso. No ônibus é só isso, no metrô é só isso. Então nós precisamos mudar essa tônica. É a corrente do bem. Se cada um fizer um pouquinho, olha quantos espaços esses espíritos de luz vão poder atuar. Às vezes, no ambiente do seu trabalho, né, aquela reclamação, seja aquela voz que não reclama, que agradece. Barra essa energia, não deixa chegar para você. Não é tão fácil, mas é o caminho ensinado pelo Cristo. Então, homem de boa vontade é isso, gente. É a abertura para receber essas bênçãos divinas. Porque elas não cessam o tempo todo.
Estamos na página seguinte já. E aí, ele vai começar agora a fazer a interpretação mais profunda dessa passagem, que aí nós vamos lendo e comentando. O ensinamento é de grande profundidade. Localizaram essa parte? Verificado o encontro que se realiza no mais oculto do coração, embora este ainda esteja mergulhado no corpo animal de carne, que é a estrebaria, o recém-nascido é colocado no intelecto, que alimenta de luzes o corpo animal na manjedoura, e daí expande suas luzes para todo o corpo. Vamos com calma entender isso aí. Toda essa passagem eu falei para vocês que representa um processo que está acontecendo dentro da gente. E esse encontro é um encontro que nós vamos fazer com esse Cristo interior, que habita aqui, o nosso coração, né? Se realiza no mais oculto do coração. Embora este ainda esteja mergulhado no corpo animal de carne, que é a estrebaria. Então, a estrebaria, onde nasce o menino Jesus, dentro da gente, vai representar que é o nosso corpo físico. O lugar onde nasceu Jesus, aquela estrebaria de madeira, tal, é o nosso corpo físico. E ali dentro dessa parte carnal da gente, né, há pastores que guardam um rebanho. Os pastores, na interpretação do pastorino, é o nosso sangue circulando pelo nosso corpo, pelas nossas veias. É o sangue que guarda e alimenta todo o metabolismo e a vida no microcosmo, como um bom pastor que custodia seu rebanho, né? Então, ele é o pastor e o rebanho são as nossas células, que precisam desse metabolismo funcionando. Que magnífico é essa interpretação, né? É o nosso corpo, é o nosso ser em funcionamento, o nascimento de Jesus. Olha que interpretação profunda, né? Que o pastorino, além de ter se debruçado nos estudos para chegar a essa interpretação, era uma pessoa extremamente intuída pela espiritualidade, né? Então vamos tentar acompanhar o raciocínio dele. Ao sangue aparece por meio do sistema nervoso o anúncio do extraordinário e divino fato. No primeiro momento, o sangue se retrai aterrorizado, a criatura empalidece. Então, quando temos medo diante de uma situação, às vezes ficamos pálidos, né? Falamos até assim, ai, meu sangue gelou agora, gelei, fiquei pálido. Né? Não falamos assim? Então, ele faz essa comparação, que quando os pastores receberam essa notícia de que o Cristo chegou, o Cristo está vindo, a primeira reação é o medo, é o temor. Quem nunca passou por isso? Diante de uma revelação divina, diante de uma eclosão, às vezes, mediúnica, que vem também nos fazer esse convite para o encontro com Cristo, né? Dá um certo medo. Até onde vai isso, né? Onde eu vou chegar com isso? Então, o primeiro sentido seria esse. Mas depois que recebe o aviso, se acalma, porque vem a saber que na casa do amado, na cidade de Davi, o coração, cidade de Davi é o coração, nasceu o Cristo que é o Salvador, e que lá se encontra sob a forma de uma criança envolta em faixas. Aí ele comenta que realmente o encontro se dá na célula mônada que está fixa no ventrículo esquerdo do coração. Então, o pastorino dá a posição exata, né? Onde está essa célula, que nós vimos também no Bhagavad, já trazia, né, informação sobre isso. Então, essa célula mônada, que além de estar presente no plano espiritual, também está presente no plano físico, ela fica aí no ventrículo esquerdo do coração. Ora, o sangue poderá dar-se conta desse nascimento ao encontrar o menino espiritual envolto em faixas. Essas faixas em que estava envolto, né, o menino Jesus, representa a matéria. Então, a matéria de Jesus recebendo o Cristo divino, cercado do intelecto, que é José, e da intuição, que é Maria. Isso já falamos também em outros estudos, né? Que José representa o intelecto
e a Maria a intuição. Então, eles descem ao coração na meditação profunda, mergulhando em si mesmo. E aí vem uma observação final nesse parágrafo que eu gostaria de destacar e que vocês prestassem bem atenção. Só quando a mente desce ao coração pode encontrar o eu profundo, a centelha divina, que lá permanece em estado latente, mas que nascerá um dia. Então, é preciso a mente descer ao coração. O que isso representa? Quantas vezes na nossa vida agimos somente no racional, só no mental? Queremos uma explicação lógica para tudo, mas nem tudo tem explicação lógica. Muitas das coisas precisam ser sentidas e não explicadas. Principalmente quando o ser humano se dedica aos estudos, ele vai ficando muito racional, né? Ele quer saber o porquê de tudo. Por que que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Mas às vezes não tem porquê nem para quê. É a entrega, que a gente viu lá nos estudos do Bhagavad, também do Sri Aurobindo, que é o bhavā, né? Chamam em sânscrito de bhavā. O que é o bhavā? É a entrega. 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 Quando você entrega o seu ser a Deus, você confia. E é esse mergulho que está sendo confiado, que está sendo explicado aqui. A mente desceu o coração, e aí sim vai encontrar o eu profundo. A mente vai deixar de existir? Não. Só que ela vai trabalhar em conjunto com o seu ser intuicional. Você vai permitir que a intuição chegue. Quantas vezes você prepara um texto para falar, prepara um estudo, prepara alguma situação, e quando chega naquele momento, aquilo não é suficiente. E aí que entra a intuição, né? Nos ajudando. Então, precisamos ouvir a intuição. Jesus falava disso o tempo todo, quando ele falava olhos de ouvir, olhos de ver, desculpa, e ouvidos de ouvir. Então, é estar atento às informações que vêm do alto. E não só achar que, eu estudei isso aqui, eu sei tudo, vou lá, vou explicar. Não é bem assim. Precisamos ouvir também o que tem que ser dito. Aí vamos seguir. Ao entrar nesse local sagrado, depois de percorrer outros caminhos, e já purificado pela hematose nos pulmões, o sangue se regozija com o louvor de Deus, que ali jaz, aniquilado em forma humana, o infinito dentro de uma célula, o Verbo feito carne, e que se manifesta aos homens, que visita seu povo. Então veja, o sangue percorreu outros caminhos. Que caminhos são esses que nós percorremos antes de fazer esse encontro com Cristo? Vamos agindo pelo nosso ego, pela nossa personalidade. Nos deixamos, né, ser vencidos pelos apelos da carne e até pela razão. Então vamos por vários caminhos, fugindo desse encontro, que é fatal. Todos nós vamos precisar fazer um dia. Que encontro é esse? É com esse Deus interior que habita em nós, aniquilado em forma humana, infinito dentro de uma célula. Então, quando as essências divinas, né, tudo que vem da espiritualidade vem para cá, para a Terra, para esse plano denso, é um trabalho de muito sacrifício, né? Muito sacrifício, porque não é o lugar natural dessas coisas espirituais. Então, é um texto que vai falar também disso, de valorizarmos esse verbo, que é o Cristo que se fez carne, só para estar junto do seu povo. Não como diferente dos seus, como alguém que vem de fora dos céus, mas como igual aos seus. Isso que é lindo da história, né? De Jesus passando pela terra. Ele veio igual aos outros, com carne, humano, mas sem deixar de ser Deus em nenhum momento. É lindíssimo, né? Aqueles que experimentaram o encontro supremo, que é esse encontro com Cristo interior que todos nós temos, percebem com iniludível clareza que sua circulação sanguínea se acelera e responde ao apelo de louvar a Deus. É um momento maravilhoso, né? Esse momento que às vezes estamos em prece, às vezes num momento, numa casa de oração, ouvindo um louvor,
no momento mediúnico, sentimos que esse encontro está se aproximando às vezes, o coração acelera, é uma emoção grande. E aí é o temor, né? Precisamos saber lidar com essa confusão que se faz dentro da gente, mas na verdade é o anúncio de uma nova era. Eu acho que é isso que a passagem vem nos explicar, né? Esse temor ele precede esse anúncio de uma nova era na nossa vida, né? O tamanho do abismo é o tamanho do salto. É uma frase do Sri Aurobindo, né? As dificuldades indicam quanto que a gente vai ganhar lá na frente. Quanto maior é o abismo, maior é o salto quântico que vai ser dado. Não existe salto quântico sem abismo para ser pulado. É uma passagem para a gente pensar também. E aí vamos para o outro parágrafo. Por isso, o fato tem também uma repercussão externa. Qualquer pessoa que tenha a intuição desenvolvida, mesmo que não seja no grau máximo, percebe e sente que aquela criatura teve um encontro, vive em união com Deus. E a criatura que experimentou essa felicidade não precisa convocar discípulos adeptos, todos à procura espontaneamente, porque a intuição lhes avisa, os anjos do Senhor lhes revelam, sobretudo durante as vigílias da noite. Então, quando uma pessoa, né, já tem a prática da meditação, já teve esses encontros crísticos, nós sentimos na presença dessa pessoa. O olhar é diferente. E aí ela não precisa de ficar pedindo para pessoas a seguirem, né, de adeptos, discípulos, porque naturalmente os outros já vão seguir. Eles já percebem que essa pessoa ela está unida com Deus. Então, com certeza nós já esbarramos nesta vida com pessoas assim. Às vezes nos deixamos enganar e perdemos essa oportunidade por erros, né? Todo mundo comete erros, mas não devemos perder essa oportunidade. Temos que agarrar essa oportunidade. Quando encontramos alguém que manifesta esse Cristo e que fala aos nossos corações com profundidade. Nas horas penumbrosas da meditação, as vigílias da noite, que é uma passagem que está lá no Evangelho, significa nossos momentos de meditação. Quando você fecha os olhos para o mundo, você abre os olhos para Deus. Tem uma frase assim. Né? Então, fechou os olhos para o mundo, se concentrou, orou, meditou, você está abrindo para uma outra dimensão que está te esperando, nesse mergulho tão lindo. Né? Então, isso que significa aqui as vigílias da noite. Foi durante a noite que esses anjos apareceram, o primeiro um, depois a falange, né? Que apareceram aos pastores. Então, o que significa essa noite? Significa esse momento de introspecção, de silêncio, em que eles falam conosco. Os pastores inicialmente temem que possa tratar-se de um equívoco. Isso acontece muito com a gente também no aprimoramento mediúnico, né? Ah, não sou eu não. Ah, eu acho que sou eu. Ah, eu tenho dúvida se eu estou falando ou não com o espírito. Às vezes acontece isso, esse temor, essa dúvida, essa insegurança. Então é isso. Inicialmente temem, mas a insistência e a clareza do aviso os alerta de tal forma que eles resolvem abandonar, nem que seja por curtas horas, os negócios terrenos, para ir também em busca do recém-nascido, do homem novo que surgiu na terra. Luz para o mundo, salvação para todos. Então, os pastores, ao ouvirem, né, os anjos, eles abandonam o trabalho deles, correm em busca do Cristo. Então, isso significa que todo mundo vai abandonar seu trabalho? Não, não é isso não, gente. Não é isso não. Mas em determinados momentos nós temos que fazer uma hierarquia do que é mais importante na nossa vida. Né? Evidentemente que o sustento material, que as coisas da carne, a nossa vida financeira tem a sua importância. Isso é evidente. Ninguém é hipócrita que dizer que não. Mas existe uma hierarquia do que é mais importante. E as coisas espirituais, esse momento que nós temos que ter de prece, de oração, de meditação, tem que ser prioridade. Está acima do trabalho, está acima de tudo esse nosso encontro com Deus. A gente precisa, gente, garantir todos os dias esse momento.
Mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, não importa. Mas o trabalho está sendo feito. O diamante está sendo lapidado, pouquinho a pouquinho. Cada hora vai saindo uma casquinha, até a hora que ele vai brilhar. É a nossa disciplina, a nossa insistência, que é que no yoga eles chamam de sadhana, né? Que é a disciplina diária, que vai nos levar a sentir essa luz interior, esse Cristo interior. Entoa-se, então, o hino místico da glória a Deus que nasce nas criaturas, e de paz às criaturas que foram visitadas pelo nascimento de Deus em seus corações. São todos que são visitados por esse nascimento do Cristo? Nem todos. Muitos passam uma vida inteira na Terra sem ter esse contato, né? Sem buscar esse contato, nem que seja por segundos. Outros conseguem por segundos, outros vivem, né, em união com Deus, como muitos místicos por aí. Mas, enfim, só alguns sentem. Convém aqui salientar que esse nascimento corresponde simplesmente a um despertamento. O nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo, simbolicamente representa o nosso despertar do nosso Cristo interior. A mônada divina existe em tudo e em todos. Então, essa semente, né, nossa centelha divina, ela também está presente no mineral. Não é à toa que trabalhamos aqui na casa com cristais. No vegetal, no animal, no homem, em estado latente, impulsionando a evolução, mas sem ser percebido pela própria criatura, que estamos distraídos, né? Nós passamos a nossa vida distraídos num sono, numa letargia. Essa agitação, né, que a vida terrena nos leva, na verdade, é um sono. É eu não ter tempo para nada, eu vou para ali, não tenho tempo para nada, é correndo. Isso é um sono. Nós temos que despertar desse sono. Que mesmo nas nossas tarefas do dia a dia, nós temos que encontrar esse tempo de respirar. Como eu falei para vocês no início, mesmo quando você está fazendo exercício físico, você pode estar meditando ali. Você pode estar respirando, você pode estar conectando com a sua força interior. Então é isso que nós temos que buscar. Nós não podemos deixar de reservar tempo para o sagrado, para o divino em nossas vidas. Quando essa criatura descobre o caminho e entra no reino de Deus, dentro do seu coração, quando ele adentra nessa mônada, nessa manjedoura, que é o coração, aí descobre a mônada divina. E ela se unifica no encontro sublime. A criatura se encontrando com seu Deus interior. Jesus falou: vós sois deuses. Todos nós somos deuses. Está aqui dentro. Precisamos visitar mais, nem que seja às vezes, essa nossa capacidade de agir no mundo como Deus. Disse que nasceu o Cristo interno, secretamente, oculto aos olhos da multidão, colocado num estábulo que é o corpo de carne, corpo de Jesus, e depois deitado na manjedoura, que é o intelecto, alimentador por excelência do homem animal. Acabamos, gente, esse capítulo. Eu já adianto que o próximo, eu tive a curiosidade de ler o próximo, é magnífico também. Então, que possamos fazer as leituras não só na superfície, possamos nos entregar de verdade. A cada leitura, antes de fazer a leitura, ora. Pede para o seu mentor estar contigo. Pede para ele abrir sua mente para o aprendizado. E que essa leitura, né, ela não fique só na superfície. Porque tem a parte histórica, como eu falei, que realmente aconteceu, mas tem também, gente, a parte dos significados profundos. A manjedoura, esse estábulo onde Jesus nasceu, é a gente, é o nosso corpo físico, e o Cristo está aqui, esperando para ser visitado para cada um de nós, e cada um a seu modo, né? Não tem uma fórmula secreta, não. Cada um a seu modo. Namastê,